Ainda com o intuito de resolver a questão 10 da prova do ENAD 2014 do curso de Sistemas de Informação, vamos continuar então analisando os tópicos que são importantes para a gente poder resolver esse item. Então, nós já vimos no vídeo passado a complexidade de algoritmos, vimos também busca sequencial e vimos também busca binária. Então, o que nós estamos faltando falar agora é de árvore binária. Nós vamos dividir esse vídeo em três partes, onde nós vamos dividir em árvores de maneira geral, depois vamos tratar de árvore binária e finalmente árvore de busca binária. Então vamos lá. Então primeiro vamos falar de árvores. Primeiro, as estruturas que nós consideramos unidimensionais ou lineares, que são os vetores e as listas, elas são importantes, mas elas não conseguem resolver o problema de representação de alguns dados que são dispostos de maneira hierárquica, tal como nós vemos, por exemplo, nos diretórios, nas pastas de um sistema de arquivo de um computador, como a gente está vendo aqui. Então, por exemplo, aqui a gente tem uma estrutura hierárquica, onde a gente tem o computador, os discos, e dentro desses discos a gente tem a criação dessas pastas, e essa estrutura ela vai criando indefinidamente. Enquanto houver espaço de armazenamento, a gente pode ir criando essa estrutura. Então isso requer uma estrutura que seja dinâmica e que possibilite essa representação que nós chamamos de hierárquica. Então a estrutura que é adequada para isso são as árvores, que possibilita a representação de hierarquias. Para que a gente possa definir árvore, uma maneira de definir isso é utilizando uma definição recursiva. Uma definição recursiva é usada para definir um objeto em termos de si próprio. Então vamos lá. Uma árvore é composta de um conjunto finito de nós. Então, normalmente, nós representamos uma árvore com uma estrutura mais ou menos assim. A gente tem um nó raiz e a gente tem nós ligados a esse nó raiz e assim por diante. Desse conjunto, um nó R é denominado raiz, que é esse que a gente iniciou aqui, que pode conter 0 ou mais subárvores. Então, esses nós que estão ligados a esse nó R, eles se constituem raízes de uma nova árvore que nós chamamos de subárvore, porque estão ligadas ao nó raiz R. Esses nós raízes das subárvores, nós dizemos que são filhos do nó pai, que é o nó raiz principal, que é o R. Nós com filhos, ou seja, aqueles nós que tem filhos, por exemplo, esse nó A tem filhos, o nó B tem filhos, o nó C também tem filhos. Eles são comumente chamados de nós internos. Os nós que não têm filhos, por exemplo, D, E, F e o G, eles são chamados de nós externos ou também de folhas. Então, a gente tem aqui uma estrutura que a gente já fez o desenho mostrando anteriormente. Forma de representação
de uma árvore, a gente pode ter uma representação em parênteses, aninhados ou encadeados, dessa forma, e a representação hierárquica, como aquela que a gente desenhou e a que está sendo mostrada aqui. Tá? Bom, essa representação hierárquica, ela está dando origem a essa representação com parênteses aninhados, onde a gente tem o nó raiz e os nós filhos B e C. Então aqui a gente tem raiz, o B e o C. B está sendo representado que não tem filhos e C que tem os nós D, E e F, e assim por diante. Propriedades fundamentais de árvores. Existe um único caminho da raiz para qualquer nó da árvore. Então, se nós temos aqui uma árvore com vários nós, então, para eu sair do nó raiz até atingir, por exemplo, este nó C, eu só posso fazer isso através de um único caminho. E o caminho é esse que segue do R até o C. Portanto, nós podemos definir a altura de todas as árvores como sendo o comprimento do caminho mais longo da raiz até uma das folhas. Lembrando que folha é aquele nó que não possui filhos, como no caso o nó C que está sendo representado aqui. Então, por definição, a altura de uma árvore que possui somente um elemento é zero. Então, por exemplo, se eu tiver uma raiz que tem apenas o nó R, a altura dele é zero. Sendo assim, a altura desta raiz, desta árvore que nós temos aqui, seria 1, 2, 3. Então, essa aqui a altura é 3. Aqui nós temos exemplo de altura em árvore. Então, aqui a gente tem uma árvore com altura 3 também, né? A gente tem aqui 0, 1, 2, 3. Então, a folha mais longa a ser encontrada a partir da raiz está na altura 3. Aqui a gente também tem 0, 1, 2, 3, 4. Então, a altura dessa árvore é 4. Então, no próximo vídeo, nós vamos falar especificamente sobre árvores binárias, que são casos específicos de árvores.